Então, pessoal, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou a Clara, ou Clara 1000 volts, apelido carinhoso que vocês me deram aí ao longo da minha jornada. Pessoal, eu tô de volta aqui para trazer para vocês um assunto que vocês têm me pedido muito no Instagram, e a gente fez aquela pesquisa, para quem me acompanha lá, @Clara 1000 volts. A gente fez aquela pesquisa sobre temas interessantes para a gente voltar e trazer aqui para vocês no YouTube. E o tema mais votado foram 800 votos para jejum. Então hoje eu vou falar para vocês um dos pilares da minha construção do tanque de guerra em meio a essa pandemia. Eu queria mostrar para vocês que nós, profissionais da medicina de emergência, a gente precisa ir um pouco além, pessoal, para que a gente permaneça firme ao longo dessa jornada. Eu falo que nós na emergência somos como atletas. Somos profissionais de alta performance, a gente precisa estar com clareza mental, estar bem, com energia boa. E para isso, alguns hacks eu utilizo na minha vida. Então, um deles é o jejum, e eu dei uma intensificada no meu jejum. E eu particularmente usei o jejum como uma forma de intensificar, melhorar a minha clareza mental, melhorar a minha energia, melhorar a minha imunidade. E muita gente tem me perguntado por quê, o que é jejum, como é que faz, como é que acontece. Então eu vou explicar para vocês aqui hoje, mas lembrando que vocês precisam de um profissional para acompanhar vocês. O que eu estou trazendo aqui para vocês são os conceitos. Agora, se vocês vão utilizar, como vocês vão utilizar, isso vocês precisam procurar um profissional, um nutricionista, certo? Um médico também, para acompanhar vocês em todo esse processo. Fechou? Então, vem comigo! Primeiro eu queria começar dizendo para vocês o que é jejum. Muita gente se confunde jejum com restrição calórica. Pessoal, são duas coisas completamente diferentes. O estado de jejum é um estado em que você não se alimenta, não que você restringe calorias. Você pode perfeitamente fazer um jejum, certo? Organizado para o momento que você vai comer as mesmas calorias que você comeria em um dia sem períodos de jejum. São coisas diferentes. Existem vários estudos que mostram que a restrição calórica está ligada à longevidade, mas se você não quiser fazer restrição calórica, você não precisa. E também essa restrição calórica ela tem que ser individualizada e tem que ser muito bem programada, senão pode gerar uma grande bagunça no seu metabolismo. Existe um conceito chamado hormese, que é estresse fisiológico. São coisas que a gente usa que estressam o nosso corpo, mas estressam para o lado positivo. É um estresse adaptativo, e o jejum é um deles. É um estresse que ocorre no nosso organismo, mas que vem para o bem. É um estresse gostoso. Como exemplo, tem o banho gelado, jejum, e existem outros hacks também que a gente pode utilizar, mas só para vocês entenderem que o jejum é sim uma forma de estresse, mas é um estresse positivo. Entre os benefícios de jejum, a gente pode citar vários. Entre eles, acelera a queima de gordura, isso é um processo positivo, né? Todo mundo quer ficar mais sequinho. O que mais? Aumenta a energia. Então, é extremamente interessante a gente falar do aumento da energia quando a gente fala do front, do trabalho. Outra coisa, melhora a clareza mental. Já tem estudos mostrando que o jejum, ele atua aumentando uma molécula chamada BDNF, que é uma neurotrofina cerebral que auxilia bastante na neuroplasticidade. Ele melhora a nossa cognição. A associação te torna mais ágil, mentalmente ágil. Excelente, né, pessoal? A gente tem também a melhora do nosso sistema imunológico. Olha que coisa interessante. Lembra aí, só para a gente fazer uma correlação no contexto Covid, tem uma cascata de citocinas inflamatórias que fazem com que a gente tenha a piora ali no curso da doença, não é isso que acontece? O que o jejum faz? Não estou falando que jejum trata Covid não, pessoal, estou falando apenas que melhora a nossa imunidade e estou dando um exemplo, porque ele reduz algumas interleucinas, como a interleucina 6, interleucina 8, a fração beta da interleucina 1, que tudo isso vai ajudar numa redução da nossa resposta frente ao estresse, certo? O estresse quando a gente fala no contexto de doença. Quando a gente tem uma doença, o nosso sistema imunológico, ele utiliza algumas substâncias como uma forma de matar ali na guerrilha, no meio da guerrilha ele quer matar aquele patógeno. E essas substâncias, elas às vezes quando elas são secretadas too much, quando você tem muito, elas podem lesar o nosso corpo. Então o jejum já tem vários trabalhos demonstrando que ele diminui IL-6, IL-1, a fração beta principalmente, IL-8, TNF-alfa, certo? Então tudo isso vai auxiliar no nosso sistema imune. Existem trabalhos também que mostram que o jejum é capaz de melhorar também a asma, a rinite, certo? Ocorre uma redução de uma molécula chamada inflassoma. Você não precisa saber esses detalhes, mas só contextualizando. E também tem uma melhora ali da expressão das células TH2. Tudo isso faz parte do processo da fisiopatologia da asma, da rinite, certo? Desses processos atópicos. Então, já tem descrito uma melhora nas pessoas que têm atopia quando fazem jejum.
intermitente. Então, vocês já viram que a gente tem diversas coisas que melhoram com o jejum. Então, melhora do humor, melhora o metabolismo, melhora o sistema imune, melhora a queima de gordura. Poxa, um monte de coisa boa. E por que as pessoas falam tanto que jejum é péssimo, terrível? Falta de conhecimento, pessoal. Agora a gente vai parar um pouquinho e vai falar de lá de trás. Se a gente olhar lá para trás na história, o homem, no período paleolítico, o que acontecia? Ele tinha períodos de escassez e períodos de fartura. Então, no verão, era um período de fartura, em que se tinha muitos frutos, se tinha muito o que se comer, e no inverno, não. E o que acontecia, pessoal? O corpo, as pessoas morriam? Não. Se as pessoas morressem, a gente não estava aqui hoje. Foi um processo adaptativo. A gente desenvolveu uma resposta a todo esse processo. Por isso que nós estamos aqui hoje. O grande problema é que, com o passar do tempo, a indústria veio firme. Por que você tem que comer de 3 em 3 horas? Você vai morrer se você não comer de 3 em 3 horas? Óbvio que não, pessoal, mas é muito interessante para a indústria vender seus produtos. O grande problema é que nossa sociedade hoje em dia vive uma abundância alimentar. Você quer comer, você simplesmente come. Tem a comida de forma muito fácil. Você não precisa caçar pelo alimento, você não precisa ir buscar o alimento, colher, plantar. O alimento simplesmente chega até você. Às vezes até mesmo de motoboy. Então as coisas são muito mais fáceis. Então a indústria atua nisso, age nesse processo. Se a gente olhar para trás, no nosso contexto religioso, espiritual, você vê que religiões como o budismo, o cristianismo utilizavam o jejum. Tem o Ramadã, que eles fazem até hoje. Então, o jejum tem um contexto espiritual, histórico muito grande, como um processo de cura mesmo. Então, é uma cura global, pessoal. Em termos espirituais, é chamado como limpeza, purificação, cura. Mas, na prática, acontece a mesma coisa com as nossas células. A gente tem um processo chamado autofagia. Quando a gente está em jejum, as células que estão com algum defeito, algum dano, elas sofrem apoptose, certo? Elas morrem para dar lugar para as células que realmente estão funcionando bem. Isso garante uma melhora aí da nossa expressão celular, do nosso metabolismo e, obviamente, atua na nossa longevidade. Então, a gente tem também comprovações já que a restrição calórica, ela aumenta a nossa longevidade. E tudo isso tem relação com o jejum, certo? Agora, vamos conversar um pouquinho sobre fisiologia. Logo no início, quando você se alimenta, nos primeiros períodos de 0 a 3 horas, seu corpo está em processo de produção, armazenamento de energia. Após o alimento ser digerido, ele é transformado em glicose, aminoácido e ácidos graxos, certo? Assim que a gente se alimenta e a glicose fica disponível no nosso sangue, o que acontece? Essa glicose, ela precisa entrar dentro da célula, tá? Então, para entrar dentro da célula, a insulina, que é o porteiro, a insulina abre as portas e faz com que ela entre. Ou então, ela faz com que essa glicose seja armazenada para um processo de utilização posterior quando você não tiver alimento. Então, essa glicose, ou ela vai ser utilizada pelas suas células, ou então ela vai ser armazenada em formato de glicogênio no seu fígado, certo? E existem dois hormônios também que são interessantes a gente falar, que é a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio da fome, que deixa você faminto, e a leptina é o oposto, é o que dá a sensação de saciedade, tá? E eles agem ali contrabalanceando para você sentir nesse processo de fome e saciedade. Então, nessas primeiras 3 horas, você tem uma redução da grelina e um aumento da leptina para você sentir-se saciado durante esse processo de digestão da comida. No período de 4 a 24 horas, o corpo começa a entrar em estado oposto, estado catabólico. Então, a gente vai reduzindo a leptina e aumentando a grelina. A partir desse momento, a gente precisa de glicose, né? Então, a partir de 4 horas, a gente começa a precisar de glicose. Então, o que acontece? Os hormônios catabólicos vão lá e tiram a glicose de onde ela está estocada. Então, tem estudos que mostram que em mais ou menos 12 horas, você tem 20% de redução do seu glicogênio. Então, beleza, esse glicogênio é quebrado e você começa a utilizar a glicose que estava nesse glicogênio. Mas, a partir do momento que essa glicose começa a se esgotar, o que acontece? A partir do momento que a glicose vai reduzindo, seu corpo precisa utilizar uma outra fonte de energia. E agora sim a gente vai começar a utilizar a gordura como fonte de energia principal, porque a gente não tem mais glicose. Só que seu corpo, pessoal, no início não é total flex, você não sabe utilizar a gordura. Por isso que as pessoas sofrem, dizem que tem hipoglicemia, que não conseguem focar, que não conseguem fazer as coisas direito. Por quê? Porque seu corpo não é um carro total flex ainda, ele não sabe usar álcool ou gasolina, certo? Nesse momento ele só sabia usar gasolina e agora você quer ensinar ele a usar o álcool. É a mesma lógica. Então, a partir desse momento em que o estado catabólico começa a quebrar a gordura para fornecer ácidos graxos e esses ácidos graxos serem convertidos em corpos cetônicos e serem utilizados como fonte de energia, isso demora,
tá? Então, o grande X da questão é o seguinte: quando esses ácidos graxos chegam no fígado, eles são convertidos, certo, em corpos cetônicos. E são 3 os principais: acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. O beta-hidroxibutirato ele é muito legal, porque ele que estimula a produção daquela parada que eu falei, de BDNF. Pegou a visão? E vai aumentar a sua cognição. Então, esses corpos cetônicos eles vão atuar como uma fonte secundária, né, de produção de energia do seu corpo, mas eles vão entrar em diversas questões do metabolismo que vão melhorar o seu metabolismo. Aí sempre tem as pessoas que falam: ah, mas eu não me dou bem, eu não consigo. O grande problema, pessoal, é que as pessoas querem correr uma maratona de 42 km sem nunca ter calçado um tênis. Então vão querer fazer um jejum de 16 horas, do dia para a noite, sendo que elas têm muito costume de comer o tempo inteiro, de ter o tempo inteiro fazer pico de insulina, e não estão acostumadas com o processo de jejum. Então o corpo está muito acostumado, está o tempo todo com fome, pedindo comida, e aí do dia para noite você para de comer, você acha que seu corpo vai se adaptar assim, do dia para noite? Óbvio que não. Óbvio que não. O jejum demora para você ter uma melhora da expressão da leptina. Você vai ver, com o tempo, você começa a não sentir fome. Você não sente fome porque seu corpo começa a se adaptar com aquele processo. Certo? É tudo uma adaptação e equilíbrio. As pessoas costumam ser 880, nem muito nem tão pouco equilíbrio, galera. Então, você não vai do dia para a noite se beneficiar do jejum. Você só vai se beneficiar ao longo de um tempo. Até tem um trabalho novo no New England, que foi agora no final de 2019, que ele mostra formas de você começar um jejum de maneira segura, com o tempo. Eu tô falando de 4 meses, galera. Eu vou fazer um próximo vídeo para vocês do prático do jejum, mostrando como implementar o jejum na sua rotina. Mas não ache que você, da noite pro dia, vai se beneficiar. Sim, você vai sentir fome. Sim, você vai sentir dor de cabeça. Sim, você vai sentir aquela sensação de hipoglicemia. O seu corpo está fazendo pico de insulina, você não está adaptado. Então, as pessoas têm que entender que as coisas, tudo é um processo, que você precisa se adaptar e ter um profissional do seu lado. Não queira fazer as coisas sozinho, sem saber como se faz. As pessoas estudam para isso, as pessoas consomem o tempo delas estudando, e não é à toa. Tá bom, pessoal? Então, lembrar que o jejum é o show para massa muscular e longevidade. Outra coisa que todo mundo fala: ah, eu vou catabolizar. Gente, vamos estudar, galera, bora estudar. Existem vários trabalhos que mostram que não, você não vai catabolizar. Imagina, lá no período paleolítico, se o cara catabolizasse no período de inverno, como é que ele ia caçar no período de verão bem? Como é que ele estaria bem, forte? Tem um trabalho na Itália, na Universidade de Padova, que pegou 2 grupos de fisiculturista, 34 pessoas, acho que era um grupo de 34 pessoas, alguma coisa assim, dividiu em 2 grupos e fez o protocolo 16/8, 16 horas de jejum, 8 horas de alimentação. E um grupo e o outro grupo comia normal. Ambos os grupos tiveram aumento da massa muscular, treinando, mostrando que o processo de hipertrofia está muito ligado a estímulo local, certo? E ambos os grupos tiveram esse benefício, aumentaram a massa muscular. Só que o grupo que fez jejum, ele teve uma redução de 12% de gordura, enquanto o outro grupo, o grupo que não fez jejum, só de 2%. E o grupo que fez jejum teve uma melhora no seu perfil lipídico, aumento do HDL, redução do LDL, redução dos triglicérides. Um trabalho bem legal, vou deixar na descrição do vídeo. E já é comprovado também que o jejum aumenta o GH, aumenta a adrenalina. Tudo isso influencia no nosso processo de ganho muscular. Então, quem fala que cataboliza, não, tá falando besteira, não tem nada a ver. Se você tiver uma ingesta adequada de nutrientes, de macro e micronutrientes durante seu período alimentar, você não vai catabolizar. Esqueça, você acha que seu corpo vai ser burro? Ele vai consumir massa muscular, sendo que ele pode consumir gordura, sendo que através da gordura ele consegue ter o mesmo processo? O processo de gliconeogênese acontece muito pouco quando você está em cetose, é só o suficiente para mandar um pouco de glicose para o seu cérebro, fechou? Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês hoje. Jejum só tem benefício, e eu vou fazer um próximo vídeo para vocês falando um pouquinho sobre como implementar de forma no dia a dia o jejum de forma segura. Lembrando, mais uma vez, que você precisa procurar um médico, isso aqui é só um canal informativo. Fechou, meus volts? Um beijo, meus voltinhos! Vamos que vamos, já tem plantão, vou treinar agora. Fui!